Boa tarde para vocês, tudo bem? Bem-vindos, viu? Nosso diálogo aqui, a oportunidade para nós conversarmos sobre o tema de hoje. Aí eu vou trazer um contexto, explicar para vocês. Estava aguardando um minutinho aqui, oportunidade que nós tínhamos para poder estabelecer esse diálogo, oportunizar o diálogo sobre esse tema. Era mesmo a data de hoje, era mesmo o horário que tínhamos. Então, mesmo pensando em possibilidades, como era o recurso do qual dispunhamos, aí não poderíamos perder a oportunidade. Então, da minha parte, entendo que, às vezes, para uma ou outra pessoa trouxe algum esforço a mais, mas é em relação ao contexto, né? É a oportunidade do dia, do horário, e uma vez tendo a oportunidade, consideramos melhor abraçar a causa dessa oportunidade do que depois estender a tratativa do tema mais para frente. Ainda mais se a gente considera que nós estamos introduzindo um semestre, né? Pensando numa proposta para o ano de 2019. Então, quanto antes desse semestre a gente começar o diálogo, o estabelecimento do diálogo, e esse é o primeiro de outros diálogos que nós teremos sobre o assunto, né? Esse de hoje tem uma razão, e outros diálogos eles virão sobre o assunto, mas com outros objetivos e outras razões, né? Não sei se todo mundo aqui me conhece, já teve a oportunidade de conversar, seja aqui nesse local que é o auditório, ou em outro lugar da escola, mas meu nome é Roberto e eu sou diretor acadêmico do Colégio Loyola, né? Então sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença. Tá? E sempre que temos a oportunidade do diálogo, nós o colocamos em exercício, né? Fico às vezes pensando no meu lugar, quem dera se tivesse mais oportunidades, pelo menos eu, com vocês, para poder falar sobre a proposta em curso da escola. Qual que é o planejamento, que nós trabalhamos em função de um planejamento, né? Um planejamento que hoje já adianto para vocês, nós temos ações em curso com um planejamento que se estende até 2026. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje não é a cada dia vem, chega e faz alguma coisa. Existe um planejamento que vem atrás que ele vai se dando em exercício. Muito bem, então meu nome é Roberto, eu sou diretor acadêmico do colégio. O assunto do nosso diálogo hoje diz respeito à educação bilíngue. Mas quem vai falar sobre o que é educação bilíngue é a professora Rita Ladé. Vamos conversar com a professora Rita, ela vai se apresentar e explicar para nós o que significa educação bilíngue. Só que antes disso, vou trazer o contexto, um breve histórico anterior a esse momento, para vocês entenderem por que esse momento ele se justifica. E aí, durante esse semestre, outros momentos também se justificarão. Vocês estão me ouvindo bem? Está tranquilo? Tá? O que acontece? Em torno de 3 anos para cá, internamente, em equipes, tanto acadêmicas quanto equipes pedagógicas, pessoal que lida mais com conceitos, por exemplo, da área de inglês e outros conceitos, como as equipes que lidam mais com a metodologia, a didática, então a equipe, seja acadêmica, seja mais pedagógica. Ela vem conversando sobre qual que é o papel da língua estrangeira no Colégio Loyola, nos questionamentos, né? Fazemos parte de uma geração, como muitos de nós aqui fazemos parte de uma geração, em que vemos o modelo de língua estrangeira se repetir também ano após ano, não só nas escolas convencionais, né, de educação básica, à semelhança do Colégio Loyola, como também nos cursos de idiomas. Então, esse debate, eu sei que hoje ele se estende por além das escolas convencionais, mas vai para as escolas de idiomas também. Então, essa é uma das primeiras perguntas. Outras perguntas qual que é a relação de uma disciplina de linguagem com outras disciplinas dentro do currículo do colégio. Isso é importante, né? Eu sou da área de linguagem e eu sei que há o estabelecimento de uma relação intrínseca. Às vezes a gente fala até num estudo da matemática instrumental ou da língua portuguesa instrumental, ambas que servem outras tantas disciplinas, né, que a gente tem.
seja na área de humanas, ciências da natureza, na área de exatas. Então, outra reflexão que veio para nós foi essa, além do qual é o papel da língua estrangeira na escola, qual a relação que se estabelece com outras áreas de conhecimento também. E aí, o estabelecimento desse diálogo, esse tempo que eu estou dizendo para vocês, 2 anos para cá, junto, por exemplo, com a assessora de língua inglesa, ou junto à equipe de assessoria das diferentes áreas. Estamos conversando sobre o assunto. Bom, nesse diálogo consideramos o seguinte, por exemplo, existem alternativas. E aí ficamos diante de algumas possibilidades, algumas alternativas. Por exemplo, trabalhar por meio de projetos, ou trabalhar por meio de oficinas, ou trabalhar por meio de aulas temáticas, ou trabalhar com o objetivo de desenvolver competências numa língua estrangeira instrumental, preparando inclusive o aluno que sai da escola básica do Colégio Loyola para ser um leitor proficiente em língua inglesa, porque sabemos que muitos de nós, ou muitos desses alunos, assim como aconteceu conosco, acontece ainda com os alunos, eles se formam na escola básica, escolhem um curso superior, e naquela escolha dos cursos superiores, independente dele, ele, lá na faculdade, na universidade, é oferecida para ele uma vasta bibliografia em língua estrangeira, inclusive em língua inglesa. Então sabemos que muitos que chegam nesse estágio, às vezes chegam lá, está diante na bibliografia, mas não sabe ler. Então ele sequer vai estudar o assunto, porque a língua é um impedimento para ele. Bom, então levantamos algumas possibilidades. Concomitante a esse movimento, também acontece durante esse período um movimento da Rede Jesuíta de Educação, a qual pertence o Colégio Loyola. Então a Rede Jesuíta, pensando em 17 unidades da Rede Jesuíta, elas começam a debater sobre esse assunto, porque a realidade nossa aqui é uma realidade nacional. Ela não se restringe a Minas Gerais, muito menos a Belo Horizonte. Então estabelece o diálogo em instância de Rede Jesuíta. E no estabelecimento deste diálogo, algumas oportunidades vão surgindo, como, por exemplo, de conhecer escolas que têm experiência com a educação bilíngue, conhecer pessoas que estudam o assunto, são pesquisadores da área, como, por exemplo, a professora Rita Ladeira, que vai falar, ensinar aqui para nós o que é educação bilíngue, empresas com as quais poderíamos ter alguma possibilidade de alguma parceria, algum tipo de parceria. Eu já adianto que esse exercício, essas ações, eventos, por exemplo, que aconteceram em 2017 ou ainda em 2018, que nos deram a oportunidade de ir até eles para poder estabelecer uma relação com as pessoas, diferentes natureza, reuniões internas, enfim, conjunto de ações desses 2 anos e meio. O meu primeiro diálogo sobre o assunto começou há 3 anos, mas aí a partir daí o diálogo começa a se aprimorar e a se qualificar, porque a gente vai tendo certeza de alguns caminhos, de algumas escolhas. Muito bem, então há uma decisão do Colégio Loyola, em consonância com a própria decisão das demais unidades da Rede Jesuíta de Educação, de implantar a educação bilíngue no seu currículo. E aí vai uma primeira explicação, que diz respeito ao processo de curricularização. Então, a decisão do Colégio Loyola de implantação da educação bilíngue, ela considera inserir no currículo, eixo duro, o currículo, rotina da escola, a educação bilíngue. Não é oferecer a educação bilíngue como atividade extracurricular. Não existe o propósito nosso. Cada vez mais, eu disse isso agora há pouco, para algumas pessoas as quais tivemos o prazer de conhecer, agora no primeiro momento, que o movimento do Colégio Loyola é trabalhar com uma renovação e inovação no eixo do próprio currículo. Essa escola, cada vez mais, academia, é fundamentada numa proposta curricular. Se ela tem que se manter no exercício de renovação e inovação, isso é uma tradição jesuíta, inclusive, faz parte da tradição jesuíta inovar. Por exemplo, indo até as
fronteiras sociais, políticas, econômicas ou mesmo geográficas. Então, se é uma tradição, que isso seja feita, inserida no próprio currículo da escola, e não agregando ao currículo da escola atividades que estão extracurriculares, que vão por além desse currículo. É que haver renovação e inovação no currículo, não é do extracurricular propriamente dito. Esse passa, né? Esse é sujeito ao tempo do nosso currículo, não. Esse movimento, é claro que ele requer da nossa parte um exercício maior, né? Maior porque a gente pensa numa instância de profundidade, de análise, de estudo do que está fazendo, maior no que diz respeito a envolver um maior número de pessoas, estar em mais espaços diferentes, em ocupar um tempo maior, então ele é maior em diferentes aspectos. Então a decisão de implantação da educação bilíngue, ela é numa instância de curricularização, entra no currículo do colégio. Vou dar exemplos rápidos aqui, simples, para vocês entenderem. A Rita vai explicar a educação bilíngue, né? Mas se eu penso que, por meio da educação bilíngue, o aluno ele tem contato com conceitos científicos, por exemplo, ele vai aprender a língua inglesa quando ele, no contato com conceitos científicos. Se eu entendo que o aluno será oportunizado a ele o contato com debates sobre temas do mundo de hoje, ele vai ser convidado a esse debate por meio da língua inglesa, por meio de uma outra língua. Mas ele não está aprendendo exatamente se a estrutura da língua tem sujeito, objeto direto, singular, plural, passado, presente, regência, concordância, né? Não é isso. Ele vai assimilar à medida que ele debate sobre um determinado tema. Só que esse tema precisa ser um tema do colégio. Então, esses conceitos precisam ser conceitos tratados por nós aqui, já planejados, já estudados, já organizados, né? Esses são os temas. Não é exatamente pegar um outro conjunto de temas e sobrepor esse outro conjunto de temas aos temas que já são planejados por nós. Somos uma escola, né? Nós somos uma academia. Enquanto academia, a gente tem um planejamento. Eu não trato um tema aqui hoje porque determinada pessoa, alguém, em algum momento, teve alguma ideia, precisa dialogar com o que a gente faz no dia a dia. Né? A primeira etapa letiva, a segunda, a terceira etapa letiva, o que foi planejado, programa de ensino que subsidia o recorte teórico conceitual, que vai para o planejamento curricular de ensino, que por sua vez vai para o caderno de atividades que vocês pais recebem em casa, vocês recebem um caderno, recebem em cada etapa letiva quais são os conteúdos, os conceitos que vão ser tratados. Aquilo vem à luz de uma organização anterior. E no processo de educação bilíngue não pode ser dado de forma diferente. E aí, essa decisão aqui do Colégio Loyola, ela então, durante esse tempo que eu tenho dito para vocês, em torno de 2 anos e meio, 3 anos para cá, que leva um grupo a debater e estudar o assunto, e a buscar pessoas para poder aprender cada vez mais sobre o assunto, configura para nós como um desafio, e é um grande desafio mesmo. É um grande desafio. Nós vamos aprender por meio de uma nova experiência, mas vamos cuidar suficientemente para que essa experiência ela esteja fundamentada. Isso nós não abrimos mão, é uma característica dessa escola, e quando eu digo nós, entendam, existe um corpo docente por trás, que também não abre mão, porque acredita que a proposta tem que ter um fundamento, porque a responsabilidade sobre os efeitos de aprendizagem por meio do currículo, com a educação bilíngue ou sem a educação bilíngue, ela é muito grande, né? E aí, responsáveis para isso estamos agindo dessa maneira. O motivo da reunião de hoje é o que é educação bilíngue. Essa é a razão desse encontro nosso. Como eu disse para vocês agora há pouco, haja visto o fato que estamos no processo, durante este semestre, continuaremos no processo. E durante esse semestre,
fazem parte do processo algumas outras ações, como, por exemplo, para as quais eu não vou ter resposta aqui agora, porque não é o momento de eu tê-las. Mas vocês terão informações sobre algumas das perguntas ou respostas que dizem respeito, por exemplo, à organização, estrutura, utilização de recursos. Então, nós estamos no processo de elaboração disso e definição disso. Algumas certezas temos em relação à educação bilíngue. Ela será, em 2019, nós estamos implantando, então ela será implantada e implementada em 2019 no ensino fundamental 1. Optamos pelo ensino fundamental 1, primeiro ao quinto anos, de forma que tenhamos condições, inclusive, de fazer a análise necessária para que nós continuemos com esse acompanhamento a estudar a melhor forma para que isso avance em 2020, se é que 2020 vai. Vocês entenderam o que eu estou falando, que é processo. 2020 podemos decidir que vai para o 6º ano apenas, acompanhando a turma de quinto que tiver em 2019. 2021, o 6º e 7º, 2022 até o 8º. É uma opção que nós temos. Outra opção é fechar o seguinte, não, então, 2019 nós implantamos o ensino fundamental 1 e 2020 implantamos o ensino fundamental 2. E pegamos do 6º ao 9º ano e implantamos todas. A gente precisa de tempo suficiente para poder tomar as decisões certas, dada a exigência que a decisão traz aqui para nós. Então, uma coisa que é garantida, né, uma informação, a implantação se dará em 2019, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental 1. Essa foi uma decisão. Não foi tomada de uma hora por outra, sem nenhuma razão também. Foram pensadas outras possibilidades, ou pelo menos outras duas, por além dessa possibilidade que se concretizou na decisão, do 1º ao 5º ano. Tá? Depois, no ano que vem, a gente pensar o que vai acontecer com o 6º, 7º e sucessivamente, até chegar no ensino médio. Essa é uma da decisão. Então, o ensino fundamental 1. Outra decisão diz respeito à curricularização, trazer a educação bilíngue para o currículo. Agora, conversando com vocês aqui, imaginando um momento que eu teria com vocês, o contato seus com algum canal aqui do colégio, viabilizado pelo setor de comunicação, e acompanhando um pouco isso, eu sei que vocês podem trazer hoje, poderiam trazer hoje, porque não é o motivo deste encontro. No início de setembro nós teremos outro encontro, no início de setembro. E aí no início de setembro, mais exatamente, se você já quiser pensar na sua agenda aí, entre os dias 3, 4 e 5 de setembro. Nos dias 3, 4 e 5 de setembro nós estamos organizando um outro momento. E aí a razão desse outro momento também é outra. Aí nós vamos conversar um pouco mais melhor sobre organização, estrutura e recursos decorrentes da implantação da educação bilíngue. Vocês estão entendendo? Sim, estão acompanhando? A decisão do Colégio Loyola inicialmente foi dizer o seguinte, trazer para a comunidade do Colégio Loyola dizer o seguinte, o que é isso? O que é educação bilíngue? O que significa isso propriamente dito? Isso está fundamentado em quê? Existe pesquisa sobre isso? Existe alguma experiência em relação a isso? Quem estuda isso? E aí, vocês terão a oportunidade de ouvir a professora Rita Ladeira, que vai explicar para nós. O segundo momento olha, dado o andamento do processo, durante esses 30 dias, nós teremos outras decisões já tomadas, no que diz respeito a uma oportunidade que teríamos, Quando se coloca a mão na matriz, chamada de grade curricular também, uma opção que nós teríamos diminuir a carga horária de uma determinada disciplina. Eu poderia fazer isso, que poderia tomar essa decisão. Então, analisamos essa grade curricular, a matriz, fazemos um estudo sobre ela e incidiríamos sobre uma determinada disciplina. Então, imagina uma disciplina na sua cabeça e, de repente, diminui uma carga horária dessa disciplina e entra com a educação bilíngue. Alguém poderia pensar, puxa, mas aí eu estou, de toda forma, tirando, erradicando ali, de alguma maneira,
extirpando a determinada disciplina um horário de aula. Não vamos esquecer de outra coisa, né? Qual que é outra coisa? O fato de que prevê, por meio da educação bilíngue, que ele estude outros conteúdos. De novo, não é aula de idioma. Então, se eu às vezes diminuo a aula de ciências, eu volto com a aula de ciências, mas eu posso voltar com ela em inglês, não posso? Então, possibilidades existem, e com essas possibilidades que nós estamos trabalhando e vamos cuidadosamente, como já estamos há algum tempo, pensando para as melhores tomadas de decisão. E o quanto antes, vocês serão informados. Assim que tomadas as decisões, eu peço a vocês, por favor, acompanhem sim os canais de comunicação do colégio. Eles vão sempre informar as decisões que vêm sendo tomadas. Eu tenho me colocado, ontem à noite estávamos aqui com a comunidade do Colégio do Aioba, sabe? Então, os professores, coordenadores, assessores, alguns setores do administrativo, a equipe de formação cristã que estava aqui, e conversávamos sobre esse assunto, momento em que é dito isso. O fato de que estamos no processo e, à medida que forem tomadas decisões para implantação e implementação, a comunidade, vocês, comunidade, e a comunidade interna será informada, porque as melhores decisões elas precisam ser tomadas com o cuidado necessário, que é uma característica dessa escola. Eu divido com vocês com a segurança e a tranquilidade que eu estou dizendo, que eu sou um dos grandes responsáveis por isso, eu me responsabilizo sim por isso. Se não há de tomar nenhuma decisão que envolva a formação de uma pessoa, que não seja com cuidado suficiente que precisa ser feito, né? Então, assim, adota-se não é porque virou moda, porque aconteceu isso, ou porque aconteceu aquilo. Se há de ter uma forma de educação bilíngue, é nisso que eu acredito, pelo que eu entendo, é o que a Rita acredita que vocês poderão ouvir, ela dizendo, que existirá a nossa forma de fazê-lo, né? E somos responsáveis por essa forma. Respeitando as faixas etárias, como sempre eu costumo dizer para vocês, né? Imagina, no primeiro ano do ensino fundamental, em 2019, terá crianças lá de 6 anos que já passam a ter contato ao tratar de algum tema, de algum assunto, com o universo de uma outra língua. E aí a gente sabe que por trás da língua existe a cultura, existe uma ideologia, existe uma história, não é só uma língua, né? A língua é meio para um universo muito maior. E aí, criança já a partir dessa idade já começa a ter esse contato, o outro também, o outro também. Bom? Entendeu? Então, é isso. Primeiro, trazer aqui segurança, tranquilidade, compromisso, em especial no sentido de estamos no processo da organização, foi tomada a decisão e, à medida que as decisões forem seguindo, vocês serão convidados a outros diálogos. No próximo diálogo, eu já estou agendando com vocês, nós vamos divulgar mais exatamente o dia que será com determinadas equipes ou séries, tá bom? Talvez a gente possa pensar em dividir primeiro, segundo, terceiro, ou do primeiro ao quinto. Assim. Então, melhor aí. Então, se já chegou para vocês, melhor aí. A semana lá do dia 3, 4 e 5 de setembro, por outro momento, tá bom? Tá? Alguém até neste momento aí, que eu vou terminar minha fala aqui, alguém quer dizer alguma coisa, quer falar, eu vou passar a palavra para a professora ali. Então, primeira coisa aqui é dizer assim, qual que é o motivo de hoje? Que vocês foram convidados para estarem, para que vocês escutem de uma pessoa que é especialista o que é educação bilíngue, vocês entenderem o que significa isso, tá bom? Tá? Pode passar então para a Rita? Então tá, gente, obrigado. Eu vou chamar a professora Rita, ela vai se apresentar. Ontem ela foi um pouco tímida na hora da apresentação, e hoje nós combinamos que ela queria se apresentar, sabe? Obrigada, Alberto. Boa noite. É que eu não gosto que fique lendo currículo, eu acho muito chato essa parte de ler currículo, mas como o Roberto pediu para dizer alguma coisa, então vamos lá. Eu sou doutoranda em educação, mestre em linguística aplicada em educação bilíngue e especialista em neurociência também aplicada à educação bilíngue. E em São Paulo eu trabalho no Instituto Singularidades
e nós somos referência no Brasil em pesquisas de educação bilíngue. Começamos com a educação bilíngue para crianças surdas, depois educação bilíngue em línguas internacionais, como essa relação português-inglês, e hoje nós temos também grupos de estudos sobre educação bilíngue para refugiados, para imigrantes, em escolas públicas, em todos os lugares. Mas nós estamos aqui para entender um pouco que processo é esse. Porque se você matricular o seu filho numa boa escola de inglês, ele será bilíngue. Qual é a diferença, então, de estar em uma escola onde há educação bilíngue, e essa é a proposta para 2019, que se tenha, então, educação bilíngue de 1º a 5º ano, aqui no Loyola. E por conta disso, nós vamos pensar em para quem é que nós vamos oferecer essa educação bilíngue. E quando nós pensamos nessas crianças, que são os filhos de vocês, que já nasceram inseridos em um universo tecnológico, que aproxima essas crianças de outros lugares, de outros espaços, de povos que talvez eles não venham a conhecer pessoalmente, mas podem conversar pela internet, por exemplo, com quantas línguas eles podem conviver nesses espaços virtuais, não é? Então, a proximidade nossa com as línguas é cada vez maior. E isso justifica um pouco desse movimento recente de educação bilíngue. Mas é importante pensar numa educação bilíngue responsável, que não tem como objetivo só aumentar as aulas de inglês na grade curricular. Aula de inglês na grade curricular não é educação bilíngue. Educação bilíngue é a educação que acontece na escola em pelo menos 2 línguas de instrução. Muitos de vocês são bilíngues. Tem alguém aqui que estudou em escola bilíngue? Ninguém levantou a mão. Mas nós somos bilíngues. E qual é a diferença entre o bilíngue que nós somos e o bilíngue que os filhos de vocês poderão ser? Alguém estudou matemática, física, química, biologia, ciências, arte em outra língua que não a língua materna no seu currículo escolar? Então, falar sobre esses temas é mais difícil para nós. Mesmo para quem é bilíngue, falta recurso, falta vocabulário, falta repertório. Para as crianças de educação bilíngue, estudar o ciclo da água em português e fazer uma experiência sobre o ciclo da água em inglês, ou estudar sistema solar em inglês e continuar esse estudo em português, é absolutamente natural dentro do espaço escolar. Então, eles falam sobre esses conteúdos nas 2 línguas de instrução com naturalidade. E por conta disso, vocês não vão encontrar no material dos filhos de vocês, em alguns dos projetos que nós vamos desenvolver aqui, algumas das coisas que vocês encontraram quando estudaram inglês, por exemplo, ou francês, ou outra língua. O nosso foco não está no ensino da gramática, ele está no ensino dos conteúdos curriculares por meio das 2 línguas de instrução. E essas crianças aprendem sozinhas. Tem muito adolescente hoje com um nível considerável de inglês que veio da internet, que veio do cinema, que veio da música, que veio desse inglês que está no nosso dia a dia com tanta presença. Então, existem objetivos muito simples para uma educação bilíngue. Como, por exemplo, nós podemos pensar que nós vamos fortalecer esse interesse das crianças pelo aprendizado de línguas. Isso é verdade e isso nós podemos fazer. Podemos pensar, então, que nós vamos desenvolver as competências deles em compreensão de texto escrito, compreensão oral da língua, em leitura, produção de texto, conversação. Isso também é verdade, isso também se faz. E nós vamos também desenvolver competências socioemocionais. Não adianta ser fluente e não conseguir falar em outra língua em uma situação de mais tensão. Esses são objetivos muito simples diante da grandeza da proposta de educação bilíngue internacional. A educação bilíngue não surge para atender as elites, ela surge para atender
os públicos refugiados de guerra, os imigrantes ilegais. Pensem em América do Norte, que a educação bilíngue surge com os latinos nas escolas norte-americanas, imigrantes, filhos de imigrantes que precisavam ir para a escola e que não entendiam os conteúdos escolares que eram ministrados 100% do tempo em inglês. E a partir do fracasso escolar dessas crianças é que as grandes pesquisas de educação bilíngue surgiram. E elas apoiam muito o que nós fazemos, embora nós não estamos ensinando necessariamente imigrantes, estamos ensinando língua e aprendendo língua para outras finalidades na nossa sociedade, nessa comunidade aqui. Mas o que nos leva a trazer a educação bilíngue para a importância que ela de fato tem no século XXI é esse novo paradigma de sociedade em que nós vivemos. E quando nós pensamos a escola do século XX, finalzinho do século XX, primeiros anos do século XXI, ainda se falava muito em informar, aluno bem informado, aluno cheio de conteúdo. E isso evolui para uma sociedade em que o conteúdo não é mais importante, o que é importante é o conhecimento. Não basta ter informação e não saber fazer nada com a informação que se tem. Por conta disso, as outras línguas, porque o inglês será só a segunda língua de instrução na vida da maioria dos filhos de vocês, virão outras ao longo do currículo, ao longo da vida, dos interesses, dos rumos que a vida de cada um deles tomar. E nesse sentido, adquirir conhecimento por meio de outras línguas, nós todos sabemos que facilita muito a nossa vida, não é? Quantos textos nós encontramos na graduação ou nas pós-graduações que fizemos ao longo da vida em línguas que nós adoraríamos ter um domínio melhor para poder entender melhor o que estava ali. Então, realmente, é a ampliação de horizontes que essas crianças podem ter. Falar em educação bilíngue é falar em educação e não em ensino de língua. E isso é muito importante porque não vai aparecer o to be no caderno do filho de vocês. Porque o to be está na vida, está no dia a dia, está na relação dele com a língua e com o mundo da educação. Nesse sentido, a educação bilíngue parte de uma perspectiva muito mais humanizadora de eu poder olhar outros povos e outras culturas como diferentes de mim, diferente da pessoa que eu sou e do lugar onde eu vivo, porque isso é um resultado sócio-histórico. Cada lugar tem seu tempo, tem sua história, tem seu jeito de viver e por conta disso línguas e culturas são diferentes. Não existe superior e inferior, existe diferença. E aprender a conviver com as diferenças é o mínimo que nós podemos fazer por uma criança em um momento de vida em que as fronteiras são cada vez mais flexíveis, em que as viagens e o convívio com o outro, que antigamente era tão distante, se torna cada vez mais possível no mundo virtual e também no mundo físico presencial. Então, nesse sentido, não basta aprender língua, e se não basta aprender língua, não basta porque nós estamos formando crianças para serem aprendizes ao longo da vida no século XXI. A aprendizagem não tem fim, não é? É ao longo da vida. E hoje, esses documentos que vêm sendo escritos pela Unesco e pelas organizações internacionais que demonstram com seus interesses pessoais, mas demonstram que há uma preocupação com a qualidade da educação que se oferece no planeta. Eles vêm nos dizer que nós temos que formar alunos comunicadores, alunos que saibam, nos contextos orais e escritos por diversas mídias, levarem adiante aquilo que eles precisam comunicar. Além disso, eles precisam ser solucionadores de conflitos e de problemas, e isso, as empresas para as quais muitos de vocês talvez trabalhem, vivem com esse discurso da solução de problemas. Cadê a solução para isso que acontece aqui? Precisamos aprender a ensinar crianças a propor soluções. E, nesse sentido, eles também têm que desenvolver pensamento crítico, senão não funciona. Sem criticidade, não há proposta de solução. Precisam ser colaboradores e aprenderem a trabalhar
com os outros, sejam os outros quem forem. Qualquer um pode ser meu parceiro de trabalho, dentro da escola ou lá fora, na vida adulta. Essas crianças precisam ter engajamento cívico. Engajamento cívico não é sair em manifestação necessariamente, mas é entender os motivos que levam as pessoas a determinadas escolhas e é entender que o buraco na rua eu mesma posso ligar e pedir que alguém venha consertar. É ter um pouco mais de proatividade nesse engajamento com a vida social. Elas precisam ter letramento informacional e midiático. Não basta distinguir fake news de notícia verdadeira, mas dentre as notícias verdadeiras, quais são as que me interessam de fato? Quais são as que fazem diferença de fato? Precisam também de letramento financeiro e econômico. Precisam saber lidar com o seu próprio recurso financeiro, precisam entender que as coisas têm valor e precisam entender que há coisas por fora da nossa vida particular que implicam nesse nosso relacionamento com o mundo financeiro. Essas crianças têm que ser inovadoras. E criança inovadora propõe solução que pode parecer bobinha e pode ser transformadora. Muitas das grandes mudanças que nós tivemos aí no mundo recentemente foram ideias muito fora da caixinha, ideias muito diferentes que talvez no primeiro momento nem o dono da ideia acreditava que seria uma grande ideia. E é importante que as crianças aprendam a propor. E aí elas também precisam ser autodidatas, autônomas e buscarem o conhecimento, porque elas não serão dependentes apenas do outro para que elas aprendam, mas podem buscar o que elas querem e têm interesse em aprender. E, finalmente, elas precisam ter consciência global, consciência de que o que elas escolhem impacta a vida delas em relação ao outro e a vida delas em relação a esse planeta como um todo. E para formar crianças que tenham esse pensamento com habilidades e competências que nós não temos todas, eles talvez não terão todas, mas eles serão muito mais potencializados em algumas coisas que a nossa formação escolar deixou de nos ajudar a desenvolver. Então a ideia é que por meio desse contato com outras línguas e entendendo as dificuldades pelas quais nós passamos, quando nós estamos em um lugar onde ninguém nos entende, quando nós precisamos ler, escrever ou dizer algo em uma outra língua para alguém que não tem recurso nenhum para nos entender, nós podemos começar a superar isso aprendendo por meio de duas línguas, e isso vai inspirar muitas dessas crianças a daqui a alguns anos, quem sabe, aprender uma terceira. A educação bilíngue, ela potencializa os recursos metalinguísticos da criança. Ou seja, essa criança começa a associar coisas do português com coisas do inglês. Quando ela estiver em contato com o espanhol, ela associa com esse repertório que é muito mais amplo e que vai permitir que ela chegue a conclusões sobre outras línguas de uma maneira mais natural. Esse documento de educação se inspira em um documento também muito importante, que são essas metas globais para o ano de 2030, quando se pretende acabar com a pobreza, com a desigualdade, com os problemas em relação ao ambiente, meio ambiente. Enfim, o documento é lindo, nós temos 12 anos para fazer acontecer no mundo, só 12, não é? Mas talvez se ele não existisse, daqui a 12 anos nós teríamos menos metas superadas, não é? Menos diferença nós teríamos feito para chegar um pouquinho mais próximo do que se pretende. Por conta disso, a Unesco propõe um documento que eles chamam de aprendizagem ao longo da vida, e esse documento é a primeira vez que formalmente a Unesco fala em educação por meio de línguas, porque as línguas nos aproximam de outros espaços e de outras culturas e facilitarão o nosso aprendizado ao longo da vida.
Como é então que nós vamos fazer isso em uma escola deste tamanho, com um público que tem condições de aprender língua por outros caminhos, viajando para o exterior, frequentando escolas de idiomas? Como é que se faz isso em um projeto dentro de uma escola? Como nós já dissemos, o Roberto e eu, ensinando coisas por meio de língua, coisas curriculares, os mesmos conteúdos que os filhos de vocês terão em português, terão em inglês, sem repetição alguma, com outra estratégia, outra técnica, outra experiência, mas o aprender em duas línguas, pela neurociência, isso é pesquisa de Harvard, pesquisa de Stanford, não é pesquisa de gente desconhecida, potencializa essas sinapses que nos ajudam a entender as coisas melhor. E por que isso potencializa? Porque o professor que leciona em inglês é muito mais cuidadoso com o passo a passo daquilo que ele faz, porque a língua é um impedimento. Então ele precisa ir muito devagar nas explicações que ele dá e nas escolhas das propostas que ele faz para os seus alunos, para que eles consigam acompanhar sem recorrer ao português o tempo todo. Por conta disso, fica muito mais fácil para eles associarem o que se aprende no português com o inglês, e isso é a essência do que nós chamamos de currículo integrado. Portanto, as experiências em inglês vão partir do que nós temos de currículo em português. E assim eles vão aprender de uma forma melhor, por meio de todos os conteúdos. Isso eu já adiantei para vocês. Quando nós fazemos o mesmo conteúdo nas duas línguas, tudo que eu faço na primeira língua de instrução amplia o que é feito, amplia o letramento dessas crianças naquela primeira língua. Eles vivem uma experiência e isso vai se tornando parte do repertório deles. A mesma coisa acontece com a segunda língua, mas na educação bilíngue, uma amplia os saberes em relação à outra. Então, por exemplo, se a criança aprende a somar em português, depois ela vivencia experiências de soma em inglês, e isso vai tornando o conceito de soma mais claro e mais fortalecido no repertório acadêmico dessa criança. E a língua acontece nesse percurso. Essas habilidades, essas competências e esse processo que se pretende utilizar está absolutamente de acordo com o que surgiu agora na BNCC. A BNCC, na verdade, ela parte de uma experiência que envolveu as universidades, as pesquisas acadêmicas fora do Brasil, e as mais próximas que nós tivemos acesso são as do currículo de Ontário, que é inteirinho organizado por habilidades e competências. Esse documento tem quem ama e quem odeia, e quem olha para ele diz: é possível usar. E nós estamos nesse momento do sim, é possível usar. Tem muita coisa boa, a base não é currículo, ela mesma diz que não é, mas ela inspira e precisa inspirar, porque é um documento oficial, precisa inspirar as escolhas que serão feitas em educação no Brasil. Portanto, nós estamos também tomando o cuidado de aproximar as escolhas que nós faremos da proposta que a Base Nacional Comum Curricular propõe para o país, com a flexibilidade de adaptação para cada local e para cada contexto. Então, não há nada que possa ficar incoerente. E é muito bom olhar que as escolhas que já se tinha são extremamente compatíveis com o que o documento vem trazer agora, nesse momento, o que mostra que as adaptações são menores, não é? A metodologia que se usa, na verdade, ela é lei em vários países da Europa. E aqui eu falo da educação bilíngue exclusivamente. Na Europa e aqui também na América Latina, no Chile, na Colômbia e em algumas experiências na Argentina, se utiliza essa abordagem CLEU. Isso aí é a aprendizagem por meio de conteúdo e língua
integrado na experiência escolar das crianças. Nós vamos partir da seleção de conteúdos que estão acontecendo em português e vamos fazer, a partir desses conteúdos, o cruzamento com as estratégias de comunicação e os conteúdos de língua que nós precisamos para que o conteúdo da área seja aprendido nas duas línguas pelas crianças. Vamos mostrar nessa abordagem para as crianças por que esse conteúdo é relevante, porque ele tem que ser relevante hoje. Não adianta dizer para alguém de 8 anos que daqui a 20 anos será importante para ele. Tem que ser importante hoje. Porque é hoje que as coisas eles são muito mais imediatistas do que nós éramos na adolescência. Não é? Precisa ter sentido hoje. E aí, dentro dos processos cognitivos, e é aí que eu disse que o professor que leciona em inglês, ele é mais cauteloso no passo a passo para que a criança consiga acompanhar um conteúdo acadêmico em uma língua de instrução que ela ainda não domina. E para isso existe todo um planejamento cognitivo internacionalmente usado, e é essa estratégia que nós vamos trazer para a organização dos nossos temas. Nós temos expectativas de resultado altas para esse currículo de educação bilíngue, porque elas são altas em todas as escolas que trabalham sério em educação bilíngue no Brasil. E para garantir que os resultados de aprendizagem se concretizem, nós vamos pautar esse currículo em duas matrizes. A primeira delas, o Common European Framework, que para quem fez exames de Cambridge, ou de TOEFL, ou esses outros que tem por aí, é a matriz que organiza o grau de complexidade desses exames. Por meio dessa matriz, eu consigo aferir todos os anos o resultado de língua, de progresso de língua que as crianças tiveram. Isso a partir do 3º ano, porque é necessário que as crianças façam algumas avaliações que são escritas. Existem avaliações que não são escritas para crianças menores, mas elas são questionáveis fora do Brasil, então nós optamos por nem pensar nessas coisas, porque não tem validade e confiabilidade enquanto instrumento de pesquisa. Portanto, nós vamos utilizar a matriz para garantir o progresso de língua e uma segunda matriz, que é a matriz UIDA. O IDA é a matriz oficial dos Estados Unidos para aferir resultado de educação bilíngue. A primeira afere apenas resultado de língua. Essa vai aferir resultado de educação. As duas são separadinhas em 6 níveis, mas essa matriz me diz se o aluno é iniciante no 1º ano em ciências, ou se ele já caminhou em ciências até a quase proficiência dentro das expectativas de 1º ano. Não é que ele virou cientista, né? Mas dentro das expectativas de 1º ano, em qual nível de proficiência ele está. É o mesmo raciocínio das matrizes do SAEB, do Sistema de Avaliação da Educação Brasileira, do Ministério da Educação. Eu tenho graus de proficiência para cada componente curricular, da base até o topo da educação básica no 3º ano do médio. Uma coisa importante é ter clareza de que educação bilíngue sempre vai priorizar o currículo de língua materna. Porque se nós formos procurar na Base Nacional Comum Curricular, o inglês nem existe. Ele começa oficialmente no 6º ano. Portanto, mesmo que fôssemos hoje fazer uma reunião de 6º ano ou de ensino médio, a língua materna é a língua da constituição do sujeito. É a língua na qual nós expressamos, por meio da qual nós expressamos as emoções mais importantes da vida. Nenhuma outra língua pode tirar isso da criança. Então, nós precisamos partir do importante em língua materna para que nós possamos fazer as nossas escolhas na outra língua, permitindo que essa criança continue sabendo quem ela é, onde ela está, quais são os valores do lugar onde ela está e conhecendo outros lugares, outros jeitos de viver, outros valores, outras coisas que são importantes
em outras culturas. Sempre a língua materna orientando o currículo. E aí, para fechar essa nossa conversa e em seguida abrir para perguntas, eu trouxe para vocês uma experiência de 3 universidades internacionais sobre bilíngues que começam em educação bilíngue na primeira infância. Os filhos de vocês estão quase lá, passaram da primeira. Mas é importante conhecer, às vezes nós pensamos tanto no valor da língua como instrumento de empoderamento social, como algo que vai nos trazer um trabalho melhor lá na frente, na vida, e não é isso. Não é isso, eu quero dizer, tem muito mais que isso. Tem coisas que talvez tenham um valor muito acima desse. E a Universidade de Harvard, em uma pesquisa com Stanford e com a Universidade de Tel Aviv, em Israel, que são 3 grandes centros de estudos de neurociência no mundo, eles fizeram um estudo com adultos acima dos 60 anos, que começaram a viver em educação bilíngue no máximo aos 5 anos de idade, ainda na educação infantil, finalzinho da educação infantil. E fizeram um estudo sobre as capacidades cognitivas relacionadas à memória desses adultos com mais de 65 anos. E aí eles encontraram experiências assim. A imagem de cima é o cérebro de um bilíngue adulto falando na sua língua materna. O que acende em amarelo e vermelho são as partes do cérebro que são mobilizadas, visíveis nos aparelhos das universidades, quando esses adultos falam sua língua materna. As 2 imagens de baixo são a mesma pessoa falando na sua segunda língua. E falando na sua segunda língua, eles concluíram que essa relação com a outra língua demanda mais esforço nosso, cansa mais. Por isso que quando nós viajamos e tem um fuso horário de 1 hora só, a gente já está cansado. É o esforço de se comunicar num lugar que não é o nosso, que não é o do dia a dia. E essas pesquisas vêm demonstrando que a incidência de doenças como Alzheimer e outras doenças ligadas a esses esquecimentos lá na frente na vida são menos incidentes em bilíngues. Em músicos também, até porque a música é uma outra linguagem que também reorganiza o jeito de ver a vida, de ver o mundo e de pensar na leitura e na comunicação. Então, é muito mais importante, se nós pensarmos em aprendizagem ao longo da vida, essa manutenção das capacidades cognitivas que podem vir por meio da experiência de outras línguas e linguagens desde a infância. Pensando nisso, nós estamos tendo o maior cuidado nas escolhas dos componentes curriculares, dos conteúdos curriculares e de como esse conhecimento nas 2 línguas de instrução será negociado. E aula a aula, dia por dia, nessa construção que sabe onde quer chegar, porque existem expectativas importantes de aprendizagem para uma criança que está nesse currículo no primeiro ano e terá 5 anos de experiência nele até o 5º, para uma criança de 2º que vivenciará isso por 4 anos, até a criança de 5º ano que terá um único ano no currículo de educação bilíngue de ensino fundamental 1. Esse cuidado vem sendo a prioridade da elaboração desse trabalho. Eu tenho certeza que nas próximas semanas, até essa próxima reunião, vocês terão as informações que mais se anseia, não é? Então, como é, quanto custa, que horas entra, que horas sai. A escola está tendo o cuidado de fazer isso de uma forma que tenha o menor impacto possível na organização das famílias, mas é importante que vocês saibam que tudo isso é pressuposto da elaboração da proposta pedagógica. Para as famílias que têm filhos aqui no primeiro ano, e para as famílias que acho que não estão aqui, mas que estão no finalzinho da educação, claro que não estão. Educação infantil é todo mundo novo, não é?
as crianças que entram no primeiro ano, as crianças que estão agora saindo do primeiro ano e vão para o segundo, existe sempre uma preocupação de, não vai confundir o meu filho? Não vai. Ai, mas ele não vai misturar? Vai. Vai sim. E é normal, deixa de misturar. Ele mistura e ele separa. Isso acontece com as crianças bilíngues no mundo todo e não houve perda por conta disso. Nenhum estudo comprova que há perda. Pelo contrário, uma criança em processo de alfabetização, que escreve, por exemplo, qualquer palavra confundindo X com CH, cachorro, por exemplo, confunde, não é? Ela vai escrever também com SH. E se eu perguntar onde você viu show escrito assim, ela vai dizer shoulder, shoes e um monte de outras coisas que ela aprendeu. Pelo contrário, a capacidade de criação de hipóteses dessa criança é muito mais ampla, é muito mais rica. Com as intervenções pedagógicas, ela vai separando essa relação grafema e fonema, né, o que eu ouço, o que eu falo e o que eu escrevo, nas duas línguas, e vai percebendo que SH tem lá no inglês, não tem no português no meio de palavras, muito menos substantivos comuns. Ela vai descobrindo essas coisas por meio das intervenções. E vamos combinar que não tem ninguém aqui que confunde S com dois S's, com C cedilha, G com J de vez em quando, e vai lá no Google ver como é que é. Né? Então, deixa a criança confundir, faz parte do processo. Ela vai separar com as intervenções, com o dia a dia. Tudo bem? Então, isso precisa de muita tranquilidade, de entender que faz parte do processo, essa criação de hipóteses que precisam ser desconstruídas ao longo do processo de leitura e escrita. Com o tempo, elas começam a perguntar, da mesma forma que elas perguntam, é com X ou com CH? Elas vão perguntar, é com X, CH ou SH? É com SH? Vai dando a dúvida, porque elas começam a perceber que não é sempre uma relação de grafema e de fonema que dá certo. Mas a hipótese vale muito pedagogicamente. Tá bem? Muito obrigada e até breve. Obrigada. Obrigada, até breve.